Boa noite. Boa noite. Olha que bonito que ficou. Bom, muito obrigado por vocês terem vindo hoje. Casa cheia, né, Netúlio? Casa cheia. Mais uma vez é um prazer estar aqui trazendo alguma reflexão, alguma coisa para a gente conversar. Já vi que tem frequentante novo na casa, então eu sou obrigado a dar um aviso que todo mundo já conhece, mas eu preciso falar, porque as palestras de quintas-feiras são muito boas. E hoje, excepcionalmente, a casa deixa eu vir aqui falar um pouco. Então, não desistam. Venham semana que vem. Tá? Falando sério, que Jesus, né, nos acompanhe nesse pensamento, que Ele nos ajude a construir um pensamento construtivo para que a gente leve algo de positivo para nossas casas. O tema que eu pensei hoje para a gente conversar é um preparativo também para o passe que a gente vai ter na sequência. A gente sabe muito bem que as nossas palestras, as nossas conversas de quinta-feira, elas são um preparativo para acalmar o nosso pensamento, para a gente deixar os problemas do dia lá fora, para a gente sintonizar com a vibração do ambiente, né? Então, esse é o momento da gente focar no que está sendo dito, para que a gente possa entrar lá no passe alinhados, mais tranquilos, que a espiritualidade possa fazer o seu trabalho nos auxiliando. Eu estou com uma afta na língua, então vocês vão ter que ter um pouco de paciência, tá? Enfim. Fica falando mal dos outros, né? O veneno da afta. Enfim, gente, o que eu trouxe hoje para a gente conversar é uma parábola. Uma das parábolas que Jesus trouxe para a gente quando estava aqui conosco. E uma coisa que me chama muito a atenção é a infinidade de raciocínios, de pensamentos, de lições, de conclusões que a gente pode tirar em uma parábola. Uma historinha que foi contada para a gente. Literalmente, o limite é o nosso conhecimento, porque não tem limite. Se você conversar com uma pessoa que sabe mais e essa pessoa já vai puxar mais algum ponto de vista, né? Então não tem fim. Tudo que você pode tirar de ensinamento, de conclusão e de pensamento de uma parábola. Mas eu percebi que é muito importante para a gente compreender, é muito importante a gente contextualizar. Porque todas as parábolas surgiram em algum momento, ali na Bíblia, né? Em algum momento que Jesus estava vivendo com os apóstolos e tal. Então é importante a gente contextualizar. Essa parábola específica de hoje, ela foi transmitida para a gente lá no Monte das Oliveiras. Então Jesus já estava reunido, né, com seus apóstolos. Segundo o Evangelho de Mateus, isso aqui aconteceu 2 dias antes dele ser preso. Então ali ele seria torturado, crucificado e tal. Com certeza ele já sabia muito bem o que vinha, né? Então estavam todos reunidos e esse era o clima. Vocês imaginem o clima, né? Jesus, com certeza, angustiado. Claro, ele é o governador espiritual do nosso planeta. Mas será que ele não estava angustiado, né? Por tudo aquilo que ia acontecer, pelas pessoas que iriam trair ele, pelas pessoas... Enfim, por quantas pessoas iriam se comprometer por gerações, por todo o mal que fizerem a ele, né? Enfim, então esse era o contexto. Todos os ensinamentos naquele contexto estavam assim com um tom de urgência, com um tom de... urgência mesmo, não tem outra palavra, né? De que a gente precisa logo tomar uma atitude, porque logo eu não estou aqui. Era isso que ele queria dizer, ó, vocês precisam se conscientizar logo, porque eu estou indo, meus ensinamentos vão ficar, mas eu estou indo. Então esse era o contexto dessa parábola. E em determinado momento, os apóstolos perguntaram, como é que vai ser, quais serão os sinais, enfim, do fim dos tempos e da sua volta? E Jesus respondeu assim, eu vou ler a parábola, tá? Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 imprudentes. As imprudentes, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite extra em suas vasilhas e em suas lâmpadas. E
tardando o esposo, se distraíram todos e adormeceram. Todas, no caso, né? E adormeceram. Mas à meia-noite ouviram o anúncio: aí vem o esposo, saiam ao seu encontro. Então, todas aquelas moças se levantaram e prepararam suas lâmpadas. As imprudentes disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. E as prudentes responderam: não podemos, pois faltará para vocês e para nós. Ide àqueles que vendem e comprai azeite. E tendo elas, quando elas foram comprar, tendo elas ido comprar, chegou o esposo. E as que estavam preparadas, as prudentes, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras, as imprudentes, e disseram: Senhor, abre a porta para a gente. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. E a conclusão: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. É muito interessante. Já na superfície é muito interessante. E a gente já consegue compreender tudo que está contido aqui, né? Mas quando a gente vai destrinchando, fica muito melhor. E isso que eu vou falar agora é muito limitado. Por quê? É de acordo com as minhas capacidades, e de acordo com o nosso tempo, e de acordo com o nosso contexto também, porque a gente tem hora para acabar e tal. Então, de maneira nenhuma, isso aqui esgota todo o conhecimento que temos nessa parábola. Então, como a gente contextualizou o momento, a gente precisa também contextualizar os termos. O que quer dizer tudo aquilo que foi dito ali? Então, vamos começar. Peguei alguns termos aqui que não são comuns para nós. O primeiro deles é as bodas. O que são essas bodas? Que as 10 moças, tá? 10 virgens, 10 moças estavam esperando. O que são essas bodas? A gente pode entender essas bodas como uma festa, uma comemoração, especificamente comemoração de casamento. Então, ia haver um casamento e as bodas são a festa. Na cultura judaica da época, eu não sei como é hoje de verdade, mas na cultura judaica, o casamento já era um evento grandioso. Já tinha toda uma preparação que antecedia, tinha toda aquela negociação de dotes, né? Ah, sua filha vai casar, não sei o que, tinha toda aquela história. E era um evento que durava uma semana, durava dias. Não era como hoje, que a gente tem um momento do casamento, tem um momento da festa, acabou, cada um pro seu lugar, né? Durava dias e os convidados ficavam. Então era um evento grandioso. E tinha também um contexto religioso muito importante. Claro, o casamento é religioso, mas era muito mais importante naquela sociedade porque era uma aliança de duas pessoas, era uma aliança de duas famílias, e simbolizava a aliança de Deus com o povo judeu. Então, percebam que Jesus já pegou algo muito significativo. Isso que é importante a gente saber. Quando ele contou essa parábola, ele já pegou uma festa-chave. Ele pegou um ponto-chave. Um outro ponto, as moças. Quem eram essas virgens prudentes e imprudentes? Quem eram essas 10? Existem aí, os estudos de o que quer dizer 10, por que não 2? Enfim, não vamos entrar nessa parte, mas existe toda uma lógica do porquê 10. Não vamos entrar nessa parte. O que importa é que eram 10 moças. Quem são essas 10 moças? O que elas estão fazendo nesse contexto? Dentro dos costumes das bodas, eu jogo na Cláudia, sacanagem, né? Ô, Cláudia, como é que eu dou uma vez? Peraí, deixa eu resolver isso aqui, porque senão... Sacanagem, pô. Ainda bem que você está de boca fechada. Imagina você está bocejando. Caramba. Então eu me perdi. Bom, a gente estava nas moças, né? Quem são essas moças aí? Era tradição que as moças, as amigas ali, acompanhassem a noiva. E como durava dias, eu imagino que elas ficavam mesmo
ajudando a noiva, né? No que fosse preciso, enfim. Então, eram umas damas de companhia ali, né? E com certeza já eram candidatas para o próximo casamento. Quem sabe elas conseguiam impressionar alguém ali, já arrumavam o noivo, né? Então, não é? Então, essas são as moças, tá? Essas são as moças, elas acompanhavam a noiva. Outro ponto-chave, chegada do noivo. Como assim chegada do noivo? Era comum que a noiva ficasse no lugar da festa, no lugar do evento, e o noivo se dirigisse até lá. Então, havia toda uma comitiva que acompanhava o noivo lá da casa dos pais, bom, enfim, existem muitas variações, muitas variações. Por isso que a gente tem sempre que pegar o que a maioria diz, né? Enfim. Então existia esse contexto de que o noivo saía em carreata, sei lá, não tinha carro, em passeata, né? Em camelata, saía em camelata e íamos ali, né? E iam até onde a noiva estava. Vocês estão atrapalhando, as duas aqui, ó, as duas aqui. Vou ter que separar. Então ia aquela camelata até onde estavam as noivas, né? Essa então é a chegada do noivo. Tem um detalhe aqui, ó. Em determinado momento fala, mas à meia-noite ouviram o anúncio. Aí vem o esposo, saem ali ao encontro. Será que era comum uma festa há 2000 anos atrás começar à meia-noite? Acho muito difícil, né? Não era comum, tanto que fala aqui que o esposo se atrasou. Então, vamos guardar esse pensamento, tá? Nós vamos usar ele lá no fim. O esposo se atrasou. Ele chegou, mas ele chegou muito tarde. O que aconteceu com esse atraso? As moças dormiram, porque, meu Deus do céu, era 6 horas da tarde, o homem chega meia-noite, elas dormiram. Enfim, outro tema, antes da gente ir para frente, outro ponto que a gente precisa entender, as lamparinas e o óleo. Gente, não tinha lanterna, não tinha luz, né? A lamparina era um candeeiro, né? E o óleo era o combustível, tá certo? Então, o óleo era o combustível. Então, essas 10 moças, cada uma tinha a sua lamparina, o seu candeeiro, e 5 delas foram prudentes, porque elas levaram azeite extra, falaram, vai que acontece alguma coisa e eu fico sem azeite, vamos ficar no escuro. E 5 delas eram imprudentes, fizeram o que era necessário. A moça tem que levar uma lamparina? Ok, levou uma lamparina, certo? Enfim, mas foram imprudentes, porque poderia ter algum problema a mais. Então a gente já contextualizou o momento que a parábola foi contada, alguns termos que a gente usou aqui, que ajudaram a gente a entender um pouco o que estava acontecendo. E agora a gente precisa colocar na ótica espírita. Porque quando a gente começa a pesquisar, você vê ótica de todo mundo tem uma interpretação. O católico, o protestante, todo mundo dá o seu pitaco ali, né? E interpreta do seu jeito. Estão errados? Absolutamente não. Claro que não. Cada um tem a sua chave para interpretar. O Espiritismo tem a dele. Então, vamos entender um pouco o momento das bodas. Falando de novo das bodas, da comemoração. O que eram as bodas num contexto espírita? Como é que a gente pode entender isso? Eu entendi, e vocês estejam à vontade para dar a sua opinião, mas eu compreendo que é quando a pessoa, o indivíduo, a boda, a comemoração, é quando a pessoa conquista um estado superior de consciência e felicidade. Quando a pessoa já não atrela mais a sua felicidade com o carro que ela tem, com a viagem que ela vai fazer, com as coisas materiais. Quando ela compreende que fácil ou difícil, a nossa vida, a nossa encarnação é uma. É um momento dentro de uma vida infinita, eterna. Dentro de uma vida eterna. Então, cada momento que a gente passa encarnado, seja fácil, seja difícil, seja alegre, seja triste, é um momento. Então, eu compreendo que as bodas é quando a pessoa transcende isso. E todos nós vamos conseguir isso um dia. Todos nós estamos na caminhada.
Então todos nós vamos um dia atingir a nossa consciência superior, nós vamos um dia, sofrendo muito, sofrendo menos, a gente vai chegar nesse entendimento de que não, o mundo material não é tudo, não está tudo aqui, não é para isso que a gente tem que, não vale tudo, né? Para a gente conquistar o que é daqui. Essas são as Budas. E o óleo, nesse sentido, o azeite, o que vem a ser o azeite que as prudentes levaram a mais, as imprudentes não levaram? O que vem a ser o azeite que queima e dá a luz? Você está vendo? Cada frase a gente consegue expandir sem fim. O que vem a ser o azeite? Eu acredito que sejam os recursos espirituais acumulados. Acumulados conscientemente, através do seu esforço consciente no bem. Por quê? Aí é que está a prudência. Quando alguém vem te pedir uma ajuda e você ajuda, tem mérito? Claro que tem mérito. Óbvio que tem mérito. Foi uma caridade. Você não tinha, entre aspas, você não tinha obrigação nenhuma de ajudar. Mas você ajudou. Claro, muito bom. Mas e se você tiver conseguido reparar antes que aquela pessoa estava precisando de ajuda? Antes que a pessoa viesse te pedir? Antes. Então, eu entendo que esse é o óleo, o azeite. Esse é o esforço consciente, buscando a melhora, buscando. Claro que eu dei um exemplo só, né? Então eu entendo que o óleo são as virtudes adquiridas, tudo aquilo que a pessoa conseguiu angariar para si. Paciência, humildade, perseverança, fé. São conquistas íntimas, individuais, que vão fortalecendo o nosso espírito. Também acho que o óleo, o azeite, é parte do conhecimento espiritual. Como eu disse, quando a pessoa compreende que a vida é muito mais do que isso, que a vida continua, que a morte absolutamente não é o fim de nada, a compreensão dessas leis divinas vai libertando a gente. Então, quando a gente busca conscientemente esse entendimento, eu acredito que é aí que você está levando o seu azeite, aumentando o seu azeite. E a demora do noivo? O que quer dizer a demora do noivo? De novo, dentro de uma interpretação minha, de novo vocês fiquem à vontade. Mas o que quer dizer a demora do noivo nesse contexto? Eu acredito que está simbolizando que realmente não é fácil. Não é fácil. Você não vai fazer essa transcendência de uma hora para outra. Não é em uma encarnação que você vai conseguir superar tudo isso aqui. Então, não adianta você querer fazer aquilo que ainda não está ao seu alcance. Porque não é assim que funciona. A gente tem, sim, as nossas limitações. A gente tem, sim, os nossos apegos materiais ainda. Ótimo, tudo bem. Vamos reconhecer e vamos trabalhar contra isso. Vamos, não vamos nos desesperar. Não tem mais jeito mesmo. Eu como pra caramba. O pecado da gula, para mim, é nada pessoal, por favor. Estamos aqui num grupo de pessoas. Não, nada pessoal. Enfim, então não é para a gente se desesperar. Sim, o trajeto é longo. Sim, a caminhada é longa. A gente está em construção. A ponto de que a gente esperava que fosse às 6 horas da tarde e só foi à meia-noite. Então sim, vamos ter calma, o processo é longo e demora. O que a gente não pode fazer é estacionar, é parar. Então eu entendo que os conceitos a serem adquiridos, paciência, humildade, tolerância, eles precisam ser assimilados pela gente e fazer parte do nosso... Você não pensa. Eu dei o exemplo da caridade, né? Vou ajudar aquela pessoa porque está precisando. Não, você não pensa, você vai lá e ajuda. Isso é algo difícil até da gente compreender, porque ainda não está muito na nossa mão, não é? Enfim, então entendi que essa é a demora do noivo. E depois de tudo isso, acho que ficou muito claro quem são as moças, quem são as virgens aí da história, né? Somos nós, cada um de nós. Elas simbolizam toda a humanidade. Nem tudo eu posso falar aqui, né? Por favor. As moças
somos todos nós, que estamos aí, fomos convidados para essas bodas, fomos convidados para encontrar o noivo. Cara, tem infinitas interpretações que a gente consegue daí. O importante é que nós somos os prudentes ou os imprudentes? Encarnados e desencarnados, somos todos nós. Inclusive, serve para a plateia desencarnada que está aqui com a gente nesse momento, né? Porque a evolução, o aprendizado, não acontece só enquanto a gente está aqui ralando. É ou não é? Lá também. E tem um exemplo para dar disso. Livro Nosso Lar. Alguém não leu o livro Nosso Lar? Todo mundo já leu? Não? É um livro chave. É muito bom e a todo momento alguém dá um exemplo desse livro. Porque ele realmente tem ensinamentos básicos e eu recomendo. Deve ter aqui na nossa biblioteca. Muito bom. No fim do livro, você não vai entender muito bem, me perdoe. Mas enfim, no fim do livro, o personagem principal, o livro é assim, o personagem principal passa por uma transformação. Ele desencarna e aí ele sofre N situações que ele toma consciência da vida após a morte. Grosso modo, esse é o livro. E lá no final, ele volta para o lar dele. Existe um processo enorme, mas ele volta para a casa dele aqui na Terra, encarnado, para visitar. Ele volta em espírito, né? Para visitar. E quando ele chega aqui, o que ele encontra? Ele encontra a família dele bem, a esposa, um novo casamento, os filhos vivendo a sua vida. Quer dizer, ele se achava tão estrelinha, mas o mundo não parou por causa dele. O mundo continuou, né? Então, e quando ele chegou na casa e viu essa situação boa, eu acho que ele se decepcionou muito. Porque ele queria ver o povo ainda de luto e tal, né? E qual foi a atitude dele? Ele deu uma baqueada, claro, mas a atitude real dele qual foi? Ele se concentrou, né? Puxou tudo aquilo que ele tinha aprendido e trabalhou em favor daquela família, né? Sim, depois, mas ele auxiliou a família, auxiliou a esposa, auxiliou o novo marido dela. Nesse contexto, será que ele foi, o André Luiz, será que ele foi um imprudente ou será que ele foi um prudente? Será que ele encheu a reserva dele de óleo ou será que ele não tinha óleo no momento que precisou? Aquela aprovação para ele era um momento que ele precisava do azeite, ele precisava acender a luz dele. E ele tinha, aliás, Sim, ele ajudou o marido. Como é que chamava o marido da mulher? Ele ajudou, claro. Mas ele era humano também, gente. Dá um desconto pra ele. Como não? Era humano, desencarnado, mas era humano. Mas, enfim, a atitude dele no final foi de auxílio. Ele tinha o azeite reserva. Ele usou o seu azeite. Ele poderia muito bem ter chutado o balde. Era escolha dele. Era livre-arbítrio dele. Então, serve para todos nós, encarnado, desencarnado, está todo mundo no mesmo pacote. Me perdi. Bom, eu estou no centro espírita, né? Falando. Inclusive, está todo mundo olhando para mim. Eu estava encaminhando para o final. Porque a gente conseguiu pegar aquela parábola, aquela historinha. A gente conseguiu entender muito mais do que ela estava dizendo. A gente conseguiu contextualizar, pegar uns termos que a gente não conhecia, aplicar uma visão espírita. Mas tem ainda um ponto-chave. Aliás, tem vários, mas eu quero tirar um ponto-chave. Por que as prudentes não deram o óleo para as imprudentes quando elas pediram? Coitadinha delas, imagina a carinha delas. Por que elas não... Se elas eram um exemplo já da virtude, se elas já eram um exemplo, né, daquilo que está evoluído, por que elas não ajudaram? Elas negaram ajuda? A conquista de cada um. Exatamente. A reforma íntima é individual, não tem jeito. Cada um vai fazer a sua.
Você pode ser um santo de auréola e tudo. Você não vai conseguir ajudar ninguém que não queira a sua ajuda. Ninguém que não queira seguir o seu exemplo. Você não vai conseguir arrastar para dentro das bodas? Ninguém. Então, esse processo, ele não é correto dizer que ele é egoísta, mas ele é individual. Cada um tem que construir a sua transformação. E isso é no dia a dia, isso é com os relacionamentos, isso é com as pessoas, isso é relevando quando a gente vê uma situação de absoluta contrariedade, como o André Luiz viveu. É nesses momentos que a gente vai se elevando, se iluminando e acumulando o nosso azeite, não é? Isso eu acho que é muito claro para nós. Não se trata de egoísmo, mas sim de um processo individual de esclarecimento. Então, eu consegui tirar 4 pontos principais. Primeiro, vigilância constante. Reforça a necessidade de a gente estar sempre preparado para enfrentar essas situações difíceis, para enfrentar o momento do nosso desencarne. Ninguém sabe quando vai chegar, pode ser agora. Vê se não cai um raio aqui. Né? Ninguém sabe. Então a gente tem que ter uma vigilância constante. Imagina se chegar um momento desse e você está mal com um filho, com um amigo, com um parente, com uma esposa. Se não chegar para você, se chegar para essa pessoa com quem você está mal. Né? Então, vigilância constante. Utilização do tempo presente. A gente precisa acumular o óleo da virtude a todo momento, em todas as situações. Utilizar o tempo presente. Não é amanhã, não é depois. Não adianta sair correndo, comprar quando o noivo chegar. Tem que ter esse acúmulo diário. Esforço pessoal. É individual. É de cada um. Não tem como. E a última observação, a oportunidade de recomeço. As 5 que não estavam prontas na hora que o noivo chegou, elas não foram excomungadas, elas não foram escorraçadas, elas não foram, enfim, elas não estavam prontas para entrar, mas elas tiveram a chance de se melhorar, se aperfeiçoar, buscar maior esclarecimento, e numa segunda oportunidade elas poderiam entrar também. Então, espero que eu tenha sido claro, espero que eu tenha conseguido passar para vocês, porque realmente eu achei muito interessante. Muito obrigado.